Salve, salve meu amigo palmeirense, minha amiga palmeirense, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar sobre, com detalhes, né, pra gente comentar com detalhes depois dessa eliminação desastrosa do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians que está na sua pior fase, talvez como clube da história, e mesmo assim conseguiu vencer o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e ontem culminou a sua classificação rumo às quartas de final em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Em dois mata-matas o Corinthians não tomou nenhum gol do Super Palmeiras, do rico Palmeiras. Pois é. Mas, para o nosso diretor de futebol, Anderson Barros, que ontem deu as caras lá no Allianz Parque, e eu comentei rapidamente no meu vídeo aqui, pós-jogo, né? Que eu cheguei rapidamente do Allianz, já sentei aqui na cadeira e gravei. No boom, né? Como a gente fala na internet, sem pensar muito, com o sentimento que estava aflorado em mim. Hoje fiz um longo desabafo também na live do Futeboteco. Te convido, se não é inscrito do Futeboteco, a se inscrever por lá também. A me seguir também no Instagram, que tenho feito conteúdos do Palmeiras por lá também. E eu comentei sobre a entrevista do Anderson Barros. E hoje lá na live do Futeboteco a gente analisou um pouco os erros do Palmeiras. E eu queria trazer ela aqui para vocês, porque um trecho, aliás, agradecer meu amigo Maurício Pives por me dar esse porco simpático aqui. Ficou bem roots isso aqui, hein? Ficou bem legal o porco sinistro ali. E a entrevista do Barros, ela tem um trecho que me chama muito a atenção. Me chama muito a atenção. Quando ele diz que eles sabem o caminho. Eles sabem o caminho? Vocês acham que o Barros e a Leila sabem o caminho? Aliás, qual é o caminho? Qual é o caminho? Porque eu fico me perguntando. O Palmeiras já não apresenta um bom futebol desde 2023. Venceu ali o Brasileirão, que foi um Brasileirão com um contexto muito específico, com o Botafogo fraquejando, o Palmeiras mostrando um poder de reação. Talvez o que tinha naquele elenco era o espírito vencedor, era o não desistir, o todos somos um. De fato, alguns lemas do Abel Ferreira se faziam presente naquela equipe. Porém, isso tudo foi ruindo. Ali em 2023 a gente já via sinais. Já havia sinais de que, o Palmeiras está, sabe, parece que está chegando ao fim, esse super time, essa super mentalidade, esse jeito de ser, de olhar o futebol. O Abel tinha o time na mão, o elenco na mão, o elenco era muito forte mentalmente, não era da boca para fora. Era um time que virava muitos jogos e naquele ano, sobretudo, virou um jogo contra o Botafogo no Newton Santos, perdendo por 3-0, com o Endrick sendo o grande destaque daquele jogo e sendo também o grande nome daquela conquista. Que não foi só por causa do Endrick, é muito bom dizer. Eu falei aqui ontem, na efervescência, no momento e tudo mais, é que o Endrick era o destaque individual daquele time. Ele acabou tendo um protagonismo muito bom, mas o time era muito bem ajeitado. O Abel conseguiu encontrar uma escalação muito boa naquele final de ano ali, naquele final de campeonato, que foram 10 jogos e o Palmeiras ganhou 8 ou 7 partidas, empatou 2 ou uma e perdeu apenas uma para o Flamengo. E assim foi campeão. Se me engano, foram 2 empates. 7 vitórias, 2 empates com Fortaleza e com Cruzeiro e uma derrota para o Flamengo. O time jogando bem, com o Breno Lopes, com o Endrick, com o Veiga de falso 9, 3 zagueiros. Enfim, o Abel encontrou o time naquela ocasião. Mas em 2024 já começou tudo a ruir de novo. Alguns jogadores apresentando muito desgaste técnico, desgaste físico, já chegando naquele fim de ciclo. E eu acho que essa gestão do Barros e da Leila não consegue encerrar os ciclos. Tá penando para isso. Tá penando para isso. E aí, como eu tava falando da entrevista do Barros, não vou colocar 23 minutos dele falando aqui, e nem vou colocar ele falando, vou apenas repercutir a aspa, que é o que eu falei, que essa frase aqui é, pra mim, sintomática. Qual é o caminho? Qual é o caminho?
Qual é o caminho, Barros? Qual é o caminho, Leila? Qual é o caminho, Abel? Hoje eu revi a entrevista do Abel. E percepção, feeling. Cara, ele não quer ficar mais. Ele sentiu muito. Eu tô resfriado, né? Tô falando igual o Datena. Muito. Ele sentiu muito a vaia, o xingo da torcida. A ofensa da torcida a ele. Ele sentiu muito. E ele já dá sérios sinais também de cansaço, de exaustão, de ter esticado a corda, de não apresentar, como eu sempre venho falando aqui, perspectivas de que ele conseguirá tirar o melhor desses jogadores novos. Jogadores que chegaram neste ano, 9 contratações. Saíram 11. O Barros e a Leila, se eles sabem o caminho, o primeiro passo é chegar no Abel Ferreira e falar: Abel, nós queremos você até 27. Você quer continuar? Você quer continuar? Você olha para esse time e você vê perspectivas de que você sabe o caminho? Porque assim, eu falei isso na live do Futeboteco hoje e repito aqui no meu canal, no meu espaço, junto com os meus. Vocês conseguem imaginar uma empresa estruturada que repete o mesmo formato sempre? Vocês acham que para uma empresa bem-sucedida, pensa aí, numa grande empresa bem-sucedida, em determinado ramo, enfim, ela consegue se estabelecer de forma competitiva, de forma profissional, de forma que dê resultados? Ela consegue se estabelecer repetindo sempre o mesmo ciclo ou o mesmo caminho? Eu acho que não. Eu acho que é preciso mudar. Eu acho que é preciso mudar, inclusive, o perfil. Porque o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, por exemplo, vem adotando no mercado uma postura ainda conservadora, de apostar em jovens, em jogadores para se formar no Palmeiras, não jogadores já estabelecidos, jogadores com casca, com cancha, que chegam, colocam a camisa do Palmeiras e conseguem desempenhar dentro de campo, não sentem a pressão. E ontem, no momento que, de forma correta, na minha opinião, pode discordar de mim, tudo bem, de forma correta, na minha opinião, a torcida organizada e boa parte do estádio que foi junto, afinal de contas, a torcida organizada dentro do estádio de futebol, ela serve como quem puxa o grito, quem puxa o estádio, quem molda e dita o ritmo. Ontem, quando eles começaram a xingar determinados jogadores, eu olhei para o campo e parecia que o Corinthians estava vencendo por 6-0. A bola, que já estava queimando no pé de muitos, começou a queimar absurdamente. O time se perdeu completamente. O time do mental forte, que eu falei aqui de 2023, que ruiu, ontem foi a pá de cal. Existe um divisor. 6/8/2025. É o fim da era vitoriosa do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. A questão é, já tinha que ser discutido essa semana. Hoje tem que estar sendo discutido isso. Amanhã, no mais tardar. Abel, você quer continuar até 2027? Nós queremos você até 2027. Você quer continuar? O que você vê nesse elenco pra gente performar, pra gente voltar ao caminho das vitórias, a competitividade que o Palmeiras, por mais que os números digam, o Palmeiras hoje não é um time competitivo. O Brasileirão, com esse time, tá em risco. A Libertadores, que é mata-mata, com esse time, tá em risco. Qual é o caminho, Barros? Qual é o caminho? Me pareceu uma grande bravata, com todo respeito. Aliás, peço desculpas aqui publicamente, me excedi ontem e acabei proferindo palavrões.
a Anderson Barros e Leila Pereira. Peço desculpas aqui, não é o meu perfil, não é o meu jeito de criticar, mas ontem, enfim, ontem fez parte do contexto. Fez parte do contexto. Acabei me excedendo bizarramente aqui pra... Porque, cara, perder pro Corinthians, como eu falei, ser eliminado pra eles, gera consequências. Estanca, explode, na verdade, uma crise dentro do clube. Que já vinha crescendo. Falei pro meu amigo André hoje, lá no Instagram. Cara, esse cenário já estava se desenhando. Essa bomba, ela já estava sendo articulada, ela já estava sendo alimentada, ela já estava crescendo. Já estava ali, ó. A irritação da torcida com a presidente, com algumas atitudes da presidente, com o afastamento do torcedor da sua própria casa, com o Allianz Parque sendo cada vez mais gelado, não sendo um caldeirão. Ontem foi a 8ª eliminação do Palmeiras dentro de casa, gente. Seguida. Foi a primeira vez que o Corinthians eliminou o Palmeiras num torneio nacional. Os caras nunca eliminaram o Palmeiras num torneio nacional, já perderam o Brasileirão pra gente. Já tomaram pau em final de Paulista. Já sofreram com a gente na Libertadores. Não podem nem lembrar dos anos de 99 e 2000. E o Abel Ferreira, sob o comando dele, conseguiu esse feito. De um Palmeiras rico, estruturado, bem gerido, administrativamente pela Leila. Eu sempre saliento isso, porque uma coisa é a administração, uma coisa é o futebol. Tem que separar. Administração, perfeito. 1 bilhão, vendas, estrutura, base, salário em dia, a obrigação. Correto. Agora o futebol, quando caiu no colo dela e do Anderson Barros, a coisa começou a degringolar. A coisa começou a sair do trilho. Quando eles, com a anuência e com o aval do Abel, entregaram o clube no colo do Abel, porque essa é a impressão. Olhem o Abel sob a gestão do Gagliotti, quando ele chegou em 2020 e 2021, e olhem o Abel Ferreira depois que a Leila sentou na cadeira de presidente. A impressão é que a Leila pegou o futebol e entregou no colo do Abel Ferreira. Tó, o futebol é seu. Faça o que você quiser. E o Abel, de forma burra, na minha opinião, abraçou, ou de forma egoísta, abraçou pra ele. E aí, diversas coletivas, ele comentava sobre tudo. Ele parecia o diretor de futebol do Palmeiras. Ele parece o chefe do Anderson Barros. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Não existe um projeto vencedor, dar certo assim, com essa inversão de valores. Com o diretor de futebol chegando na coletiva e dizendo praticamente que o funcionário que ele tem que cobrar, ele escolhe se ele fica ou não. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Você aí que trabalha CLT, que tem um chefe, seu chefe ele deixa na sua mão a sua continuidade na empresa? Ou se você não apresentar resultados, é rua, amigo. É a lógica capitalista, é a lógica do mercado, é a lógica do trabalho. Do trabalho que precisa de resultados. Do futebol mais ainda. E o cara senta lá e diz que sabe o caminho e que o Abel é o técnico dele até 27. Cara, sinceramente, aí sobe o patamar de hierarquia. É pra senhora Leila Pereira olhar e falar... Porque pelo que o Barros disse, a cobrança vem dela, passa por ele cobra o Abel e o Abel cobra os jogadores. Só que a impressão que a gente tem, o que a gente vê na prática, o que a gente ouve do Abel falar, não é isso. Ou eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. E assim, não dá pra ele falar, nós sabemos o caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho, Barros? Você não é o Alexandre Matos, você não é agressivo no mercado. Toda negociação com você à frente, ou quem você designa, é sempre um parto pra sair.
O Matos, ele pode ter os defeitos inúmeros. Inúmeros. Gastou muito dinheiro do Palmeiras. Muito, tem muito jogador ruim também. Sempre bom lembrar. Gastou muito mal. Foi ele que montou o Palmeiras vencedor que vocês gozaram. Você, Leila Pereira e Abel. Foi o Matos que montou o time. Foi o Matos que trouxe os jogadores. Que todos queriam no Brasil, ele foi lá e trouxe. Muitos até de oportunidade de mercado. Gustavo Gomes foi assim. O Dudu foi assim. Tava indo pro rival, o Matos, opa. E o Dudu foi importante demais. Inclusive na era Abel. Classificando o Palmeiras para a final da Libertadores em 21. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Eu não consigo, olha, desculpa, gente. Eu não consigo conceber uma entrevista de um cara que é chefe do futebol do Palmeiras e dar o futebol e praticamente dizer nas entrelinhas: o Abel fica se ele quiser. O Abel só sai se ele quiser. Cara, tu é o chefe, irmão. Que isso, cara? Leila, e aí? Se vocês fossem competentes e tivessem pulso firme, chegariam no Abel hoje, ou amanhã, ou essa semana. Abel, é o seguinte, a gente tá num processo de transição, a gente tá num processo de reformulação, a gente tá contratando jogadores novos, graças a Deus o Vanderlan vai sair, uma notícia boa hoje, enfim, graças a Deus, que tenha sorte na carreira, enfim, menino cria da academia, não aconteceu, tudo bem. Vai jogar no Bragantino, que seja feliz. Estamos aqui, Abel, eu, Anderson Barros, junto com a presidente, estamos fazendo um trabalho de transição. E ó, precisamos saber se você vê perspectiva nesse elenco, se você quer ficar. E ó, se você decidir sair no final do ano, eu acho que é melhor a gente encerrar agora. O ano de 2025 a gente vai usar para reformular, para trazer jogadores pro ano que vem a gente iniciar o projeto. Cara, se você comunica isso pra torcida, o torcedor hoje ia amanhecer e ia falar: tá aí, o Palmeiras acabou, o Palmeiras da era Abel, vencedor. Agora teremos um novo time. Precisamos de novos jogadores. Construir uma nova história. E sem o nosso técnico, sem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira está demitido. Ponto. Mano, vai pro mercado. Vai buscar um técnico pra mudar o jeito de jogar. Eu, particularmente, Felipe, tô cansado desse futebol. Não da competitividade, óbvio que não. Eu não sou egoísta ao ponto de olhar pro campo e falar: porra, o Palmeiras tem que dar show. Não, se eu vejo um time consistente, como foi durante boa parte da era do Abel, eu vou comemorar pra caralho. Eu vou vibrar, vou me emocionar. Com aquela força, com aquela garra, com aquela aura de não se entregar, de buscar o resultado, de acreditar até o final. Cara, até isso morreu do Palmeiras. Até isso sucumbiu. Como tudo na vida, tem um início, um meio e um fim. Tem um início, meio e fim, ponto. Agora, é ter, sabe, personalidade. Não chegar na coletiva e falar: ele fica se ele quiser, ele é o nosso treinador. A gente quer ficar com ele até o fim do ciclo da presidente. Pô, você tá colocando, você tá desgastando. Talvez o Abel saia mais manchado ainda. E não é legal isso. Não é legal isso, porque ele é um ídolo do clube. Goste você ou não, fique irritado você ou não, o Abel Ferreira é um ídolo do Palmeiras. E deveria ser tratado pela direção com esse cuidado da análise, de olhar e falar: Abel, obrigado, olha, se não é no final do ano, faça agora. Comece, acelere o processo de reformulação. Vai esperar acabar a temporada, para ir em janeiro, que já começa a pré-temporada, dezembro, janeiro, começar a busca incessante por reforços. Por que já não faz esse processo agora? Visando lá na frente, olhando a médio e longo prazo. É isso que os
competentes fazem, se antecipam. Se antecipam. Conseguem olhar à frente. Qual é o projeto de Palmeiras que você quer? Qual é o caminho, Barros? Qual é o caminho? A sua gestão sempre foi uma gestão atabalhoada. Uma gestão absolutamente obscura no sentido de qual é o processo. Você quase nunca fala. Tudo no Palmeiras é muito fechado. Sabe? Porra, é difícil, cara. É difícil você, hoje, como palmeirense, tá olhando pro campo, pro que você viu ontem, pro que você vê do Abel há um tempo e ter esperança. Ter perspectiva de mudança. Ter perspectiva de mudança. Se for o melhor pro Palmeiras, a demissão do Abel amanhã e o processo de reformulação, tanto do elenco quanto de um novo treinador, ser iniciado, eu vou concordar. Porque é o melhor para o Palmeiras. Só que lá dentro, eles parecem viver em outra realidade. Leila Pereira e Anderson Barros. Para eles, parece que tá tudo bem. Não, faz parte do processo. Nós precisamos voltar a jogar bem. Ah, cara, é difícil, cara. E assim, eu não queria acreditar que a saída do Cícero Souza, não sei se vocês lembram, vou colocar aqui a foto dele, que era um elo entre diretoria, entre time, era o cara do CT. Eu não quero acreditar que a saída dele, desse cara aqui, que era o gerente, não quero acreditar que a saída dele escancarou todos os problemas do Palmeiras internos que respingaram no campo. Não quero acreditar. Porque assim, é a impressão que se tem. O Cícero saiu, a casa caiu. Até rimou. É isso que eu não quero acreditar, porque você olha pro campo e vê que os processos que deram certo no passado não vão dar certo com esse elenco. Não vão dar certo com esse elenco. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Leila, Barros, tá tudo bem encerrar o ciclo com o Abel. Ele não vai ser eterno no comando do Palmeiras, não existe isso. Se for o melhor para o Palmeiras, encerre o ciclo. Inicie rapidamente o processo de reformulação, tanto do elenco, ó, saiu o Vanderlan, precisamos do lateral esquerdo, precisamos do volante, precisamos de um zagueiro, precisamos de um goleiro, ó, 5, já falei aqui. Precisamos, por que não, de um centroavante. Ou vocês acham que o Flaco Lopes é o jogador que vai vir do banco de reservas e mudar um mata-mata contra o Corinthians, como o nosso treinador achou ontem ao tirar o Vitor Roque? Não é, né? Não é. Talvez o Palmeiras precise. Ó, 6 reforços de um centroavante. Vocês precisam decidir o que vão fazer com o Rafael Veiga. Precisam decidir. Eu o tenho como um puta ídolo. Porra, muito foda. Eu acho triste demais ver um ídolo como ele se arrastar em campo. Se arrastar. Eu brinquei hoje na live. É um sósia. Não é o Veiga, aquele cara ali. Não é. Até a skin, a fisionomia dele não parece aquele Veiga. Um cara batido, amarelo. Que é palmeirense como a gente. Sente muito essa fase. Você vê na expressão do cara que ele sente. Não que os outros jogadores não sintam. Não tô aqui de sommelier, de sentimento, mas especificamente do Veiga. Precisam decidir o que vão fazer com ele. Vão encerrar o ciclo? Encerrem o ciclo. O Everton, goleiro mais vencedor da história do Palmeiras, nitidamente mal. Gomes, mal. Aníbal Moreira, o que vai ser feito com o Aníbal Moreira? Qual será a consequência da presepada que ele fez ontem? Colocando por água abaixo todo um projeto, toda uma preparação, toda uma semana de treinamentos, de 10 minutos uma cabeçada na era do VAR. Merece uma consequência. Merece uma mínima punição. Qual será? São várias lacunas no elenco. Segundo volante,
um primeiro volante reserva, mais jogadores. O Palmeiras precisa de mais qualidade. Um ponta direita de qualidade. E o Felipe Anderson? O que vai ser feito? Por que ele não consegue ter sequência no Palmeiras? Alguém explica? Porque ele nunca teve lesões na Lazio, jogou 2 temporadas, quase todos os jogos, e no Palmeiras ele não conseguiu engrenar uma sequência de 10 partidas. Por quê? Quem vai explicar isso pra gente? Por quê? Qual é o caminho? São várias perguntas, são vários pontos que vocês aí dentro precisam trabalhar para o Palmeiras retomar o caminho de ser vitorioso, competitivo e fazer jus ao que é administrativamente. Um clube estruturado, rico, uma grande categoria de base, com um lindo estádio, com sócio torcedor, com patrocínio, com a camisa valendo aí 150 milhões de reais. Ou seja, dinheiro tem, estrutura tem. O que não pode ter é desculpa. O que não pode ter é falta de transparência no diálogo, na comunicação com o torcedor. O que precisa ser feito urgentemente é unir a torcida. É unir a torcida, transformar o estádio num ambiente de estádio de novo. Não dá, Leila, não dá. Olha aqui, não dá para no aquecimento os jogadores do Corinthians entrarem no Allianz e ter uma porra de um DJ atrás do gol tocando música do Jorge Benjor. Puta que pariu. Com todo respeito, velho. Puta que pariu. Que caralho é esse, velho? Os caras entraram, os jogadores do Palmeiras, pra aquecer lá em Itaquera. Não tinha DJ, não tinha barulho de hino tocando no último volume. Tinha, sabe o quê? A torcida dos caras metendo uma vaia colossal pra cima do Palmeiras. Grito de guerra. Um ambiente hostil. Um estádio que impõe respeito, que impõe medo, que impõe dificuldade ao adversário que vai lá. Hoje qualquer um vai no Allianz Parque, ó. Bate na nossa cara. Bate na nossa cara. Não sente pressão. Porque a torcida tá dividida. Vocês conseguiram dividir a torcida. Abel, você conseguiu dividir a torcida do Palmeiras. Esse não é o caminho, Barros. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho pro Palmeiras retomar. Não é o caminho. Então precisa ser feito muita coisa internamente. E o primeiro passo é olhar, autoavaliar e fazer. Põe em prática. E se for o caso de encerrar o ciclo do maior técnico da história do clube, que se encerre. Que se encerre. E se o Abel cair, Leila, manda o Barro junto. Manda o Barro junto. O Palmeiras precisa de um outro futebol. O Palmeiras precisa de novas ideias. Eles parecem que não. Sabe? Parece que eles não sabem o caminho. Mas eu tô aqui, óbvio, desenhando um cenário que eu sei, eu sou realista, que não vai acontecer. Então, palmeirense, como eu disse no vídeo, você vai precisar ser resiliente, vai precisar ser esperançoso como torcedor, como eu também sou. Afinal de contas, se o Palmeiras vencer, eu ficarei feliz, você ficará feliz, todos nós ficaremos felizes. Mas nós temos que ser realistas. E a realidade hoje não aponta para esse caminho mais. A gente tem que ser consciente. A gente tem que ser consciente. Bom, desculpem o desabafo longo, mas era necessário também falar algumas coisas aqui nesse pós-eliminação para o Corinthians. Então, já sabe, chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o canal com seus amigos palmeirenses. E claro, hype o conteúdo se aparecer aí para você no seu celular, que ajuda muito, muito, muito no engajamento aqui do canal, beleza? Semana que vem, prometo para vocês, vou lançar o meu clube de membros aqui no canal, para vocês poderem ajudar o canal e em troca disso terem benefícios aí, beleza? Tamo junto, um grande abraço e avante palestra.